As teorias da conspiração em torno dessa tentativa de assassinato do presidente Trump são completamente insanas. Elas causaram grande repercussão e reunimos tudo aqui para você. Desde o plano da Casa Branca, com o serviço secreto deliberadamente relaxando a segurança, até Cole, agente infiltrado da NASA. Quero dizer, literalmente qualquer coisa absurda que você possa imaginar, eles já pensaram. Mas além disso, agora temos o manifesto desse suposto autor da tentativa de assassinato. Acho que isso é uma palavra. E as informações que estão saindo sobre o que aconteceu, como aconteceu, são insanas. Quero dizer, há vídeos viralizando de alguns jornalistas roubando coisas no evento, pessoas debatendo se não havia segurança, por que a segurança era tão ruim. Jade Varnes foi retirado antes do Trump? Foi tudo isso um encobrimento? O que está acontecendo? Tantos detalhes para analisar. Graças a Deus o presidente está bem. Todo mundo está bem. O agente de segurança que foi atingido no colete está bem. Só quem não ficará bem é o Cole, que na verdade não morreu, apesar do boato espalhado. Ele não foi morto e agora admitiu ter tentado machucar algumas pessoas nesse evento. Não está exatamente claro, mas vamos passar por todos os detalhes. Como eu disse, é meio insano. Então, tenha paciência. Isso é o pior da internet. Mas vamos começar com o manifesto dele, que deve revelar muito sobre quem ele é. Vamos lá. Bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Não se esqueça de se inscrever no canal e se juntar a nós. Estamos em uma missão para mudar o que está acontecendo na mídia e para reagir. Se busca uma voz majoritária racional, este é o lugar certo. Adoramos sua presença. Vamos ler juntos. Olá, pessoal. Talvez eu tenha surpreendido muitos hoje. Sim, Cole, você surpreendeu. Começo pedindo desculpas a todos cuja confiança eu traí. Muito gentil da sua parte, Cole. Por que não pede desculpas por tentar matar alguém? De qualquer forma, peço desculpas aos meus pais por dizer que tinham uma entrevista sem explicar que era para os mais procurados. Peço desculpas aos colegas e alunos por ter dito que era uma emergência pessoal. Quando lerem isso, provavelmente estarei indo ao pronto-socorro, mas é uma situação auto-infligida. O que há de errado com esse cara? Porque ele escreve como se fosse comédia? Nem estou mostrando a tela para vocês. Esse foi meu erro. Peço desculpas a todos com quem viajei, aos funcionários que lidaram com minha bagagem e a quem não era alvo no hotel, mas foi colocado em risco só por estar perto. Peço desculpas a todos que foram abusados ou mortos antes, aos que sofreram antes de eu tentar, e também àqueles que ainda possam sofrer, independentemente do meu sucesso ou fracasso. Ai, meu Deus, que grandiosidade dizer. Peço desculpas a todos que foram assassinados e abusados antes disso, porque eu não estava lá para salvar vocês. Infelizmente, Cole, não, você não salvou ninguém dos males do Trump. Não espero perdão, mas se houvesse outra forma de chegar tão perto, teria escolhido. Mais uma vez, minhas sinceras desculpas. Agora, sobre o motivo de eu ter feito tudo isso. Eu sou cidadã dos Estados Unidos da América. Não eu, Cole. Sim, para todos que estão se perguntando. O que meus representantes fazem reflete em mim. E eu não estou mais disposta a permitir que um pedófilo, estuprador e traidor manche minhas mãos com os crimes dele. Bem, para ser completamente honesta, eu já não estava mais disposta há muito tempo, mas essa é a primeira oportunidade real que tive de fazer algo a respeito. Vou falar disso e das minhas regras de engajamento, provavelmente de forma ruim, mas não sou militar, então paciência. Funcionários da administração, excluindo o Sr. Pretel, eles são alvos priorizados do mais alto escalão para o mais baixo. Ok, então basicamente ele diz aqui que qualquer pessoa que esteja na administração era um alvo dele. Quero dizer, por que ele colocaria isso aqui? Porque isso basicamente garante que ele fique preso literalmente para sempre. Acho que ele é um idiota, como já sabemos. O serviço secreto só vira alvo se necessário, para serem incapacitados sem letalidade, se possível. Espero que estejam de colete à prova de balas, pois tiros de espingarda no tronco acabam com quem não está protegido. Esse homem é professor, só lembrando. Segurança do hotel não são alvos, salvo se atirarem em mim. Polícia do Capitólio e Guarda Nacional, mesma regra da segurança do hotel. Funcionários do hotel não são alvos de jeito nenhum. Que gentil da parte dele, né? Hóspedes também não são alvos de jeito nenhum. Para minimizar as vítimas, vou usar cartuchos de chumbo grosso em vez de balotes. Menos penetração através das paredes. Eu ainda passaria por quase todos os lugares aqui
para chegar aos alvos, se fosse necessário, pois a maioria escolheu assistir ao discurso de um pedófilo, estuprador e traidor, tornando-se cúmplices. Mas espero que não chegue a isso. PS. Agora que passou a parte sentimental, o que o serviço secreto está fazendo? Desculpa, vou desabafar e ser menos formal. Tipo, eu esperava câmeras de segurança em cada esquina, quarto de hotel grampeado e agentes armados a cada 3 metros, detectores de metal por todo lado. O que eu encontrei, vai saber, talvez estejam pregando uma peça em mim. Foi nada. Nenhuma maldita segurança, nem no transporte, nem no hotel, nem no evento. Tipo, uma coisa que percebi imediatamente ao caminhar para o hotel foi uma sensação de arrogância. Eu entro com várias armas e nenhuma pessoa sequer considera a possibilidade de que eu possa ser uma ameaça. A segurança do evento está concentrada do lado de fora, em manifestantes e nas chegadas do dia, pois ninguém considerou check-ins antecipados. Tipo, esse nível de incompetência é insano. E eu espero, sinceramente, que isso seja corrigido quando o país tiver uma liderança realmente competente de novo. Tipo, se eu fosse uma agente iraniana, em vez de uma cidadã americana, eu teria trazido uma maldita metralhadora aqui dentro e ninguém teria percebido nada. Ok, então esse é esse cara. Ele é um cara maravilhoso, claramente. Ele colocou todos os pensamentos dele sobre quem ele deveria matar, como ele deveria fazer, blá 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 blá. E ele também disse que a segurança estava muito falha, o que agora levou um monte de gente na internet a surtar e ficar tipo: o que exatamente estava acontecendo com a segurança? Agora, como a polícia conseguiu colocar as mãos nesse manifesto? Aparentemente, ele enviou isso para os amigos dele, e foi o irmão dele quem chamou a polícia por causa desse manifesto anti-Trump. O irmão do suposto correspondente da Casa Branca e atirador, Cole Allen, denunciou o manifesto do maluco à polícia de Connecticut cerca de 2 horas após o incidente assustador e possivelmente antes dos tiros, segundo relatos. O irmão ligou para a polícia de New London por volta das 10h50 da noite de sábado, cerca de 2 horas após Allen tentar passar pela segurança com uma espingarda. Eles denunciaram o manifesto anti-Trump radical. O homem, de 31 anos, supostamente enviou para ele minutos antes de invadir o local. Ok, qual é o manifesto? Vamos ver se ele colocou mais alguma coisa. Não, acho que já lemos. Tudo bem. Ele acrescenta: isto é algo que eu não tinha lido aqui. As refutações, as objeções sobre o que ele vai fazer. Como cristã, deve-se dar a outra face, mas isso vale quando você é oprimida. Eu não sou a pessoa estuprada em um campo de detenção, nem uma pescadora executada sem julgamento. Eu não sou uma estudante morta numa explosão, ou uma criança passando fome, ou uma adolescente abusada por muitos criminosos nesta administração. Dar a outra face quando outra pessoa está sendo oprimida não é um comportamento cristão. Isso é ser cúmplice dos crimes do opressor. Objeção 2. Não é um momento conveniente. Refutação. Peço que quem pensa assim reflita por alguns minutos e perceba que o mundo não gira em torno delas. Você acha que quando eu vejo alguém sendo estuprada, assassinada ou abusada, eu deveria simplesmente seguir em frente, porque seria inconveniente para quem não é a vítima? Para elas, esse era o melhor momento e a melhor chance de sucesso que eu poderia ter. Objeção 3. Você não pegou todas. Refutação. É preciso começar de algum lugar. Objeção 4. Como uma pessoa meio negra, meio branca, você deveria ser a responsável por fazer isso. Eu não vejo mais ninguém assumindo essa responsabilidade. Objeção 5. Dê a César o que é de César. Os Estados Unidos da América são governados por leis. Blá, blá, blá. Ele coloca: ok, todas essas coisas. E ele se autodenomina Cold Force, Friendly, Federal e Assassin Allen. Ok, essa foi a parte que perdemos na última vez, e é por isso que eu queria incluí-la. Agora, o que há de tão interessante nesse evento e nesse cara? Quero comentar isso antes de falar das teorias da conspiração, que são insanas, principalmente sobre a segurança. O interessante nesse caso é que isso aconteceu num evento da imprensa. A mídia, que literalmente tem feito de tudo para destruir a reputação de Trump e fazê-lo parecer uma pessoa terrível, 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 terrível por anos e anos e anos e anos e anos. Vi alguém comentando no X e achei curioso. Por que todos lamentam isso? É por isso, porque todos esses representantes da mídia que estão nesse evento estão tão chateados com o que aconteceu, falando sobre como foi terrível. Porque logo após o evento, surgiram vários vídeos das pessoas presentes dizendo: foi tão assustador, tão perigoso, vamos ouvir. Ele afirmou estar pronto para consertar o mundo. Esta professora da Califórnia transformou o jantar dos correspondentes da Casa Branca em uma zona de guerra. Cole Thomas Allen, de 31 anos, tentou furar a segurança. Trump afirma a autoridade federal. Ok, este é o vídeo errado, desculpem.
todos os jornalistas que participaram do evento depois estão postando vídeos dizendo: foi assustador, foi difícil. E assim, a questão é, você tem informações sobre isso. Você vem insistindo e insistindo, e insistindo e insistindo, e insistindo e insistindo e insistindo nisso. Que este é o pior homem da Terra. E esse cara, Cole, acreditou em você. Então, a ironia do fato de que isso aconteceu em um evento de mídia, com todas essas pessoas que têm odiado o Trump, vindo ouvir o Trump, não passou despercebida por nenhum de nós, porque isso faz parte do problema da mídia. Manipular, manipular, manipular. É preciso gente como Cole, totalmente responsáveis, idiotas e egocêntricos o bastante para acharem que devem agir e dispostas a pagar o preço com a própria vida. É simplesmente uma coisa muito estranha de se fazer, na minha opinião, porque estar disposto a abrir mão da sua vida para tentar atingir alguém que tem a melhor segurança do mundo é simplesmente estúpido, o que nos traz de volta a questão da segurança, onde eles estavam e por que foram tão negligentes. E, gente, essa é uma pergunta real, porque eu já vi vários relatos em todos os lugares, em todo o meu feed do X, dizendo coisas como: eu estava no evento, eu realmente não fui identificada. Eu só fui identificada quando cheguei na entrada do salão de festas. Os hóspedes do hotel praticamente não foram verificados. Lembrem-se, esse cara ficou no hotel antes, entrou com todas as armas e não foi revistado, o que é comum. Acho que não fazem revista de segurança ao entrar em hotel. Mas ele só foi detido ao tentar invadir o salão de festas, onde havia segurança na entrada. Claro, havia algum tipo de segurança, mas as pessoas estão se perguntando o que aconteceu, especialmente com o vídeo do J.D. Vance. Não sei se vocês viram, a gente analisou no nosso vídeo de ontem, onde o J.D. Vance é retirado primeiro e o Trump não. O que está acontecendo? Agora, tudo isso se deve a um fato muito simples. O presidente precisa ter um caminho muito claro para sair, que eles estavam liberando antes de tirá-lo. Enquanto no caso do J.D. Vance, a ameaça à segurança era um pouco menor. Então eles puderam simplesmente tirá-lo. Eles precisavam garantir que o Trump estivesse seguro. Ok, esse é um ponto à parte, mas as pessoas estão se perguntando o que aconteceu com a segurança. E outra coisa que eu vi foi que aparentemente eles têm menos financiamento no momento por causa de tudo o que está acontecendo com os democratas. Mas as teorias da conspiração em torno disso são tão interessantes. Quero comentar a resposta do Matt Walsh, pois ela mostra tudo o que você precisa. Estou convencida de que foi uma farsa. A administração Trump recrutou um esquerdista que votou na Kamala Harris e odeia Trump para simular um assassinato, incluindo ser alvo de tiros e ficar preso numa penitenciária federal pelo resto da vida. O eleitor da Kamala Harris aceitou esse plano, mesmo indo contra seus interesses, por ser muito generoso. Enquanto isso, a administração Trump, mesmo planejando vários atentados falsos, optou por manter seu bode expiatório vivo e como risco permanente, em vez de simplesmente matá-lo. Eles fizeram isso porque eram estranhamente generosos de uma forma muito peculiar e específica. Então, em resumo, temos uma trama onde todas as partes envolvidas estão agindo contra seus próprios interesses, sem nenhum benefício real aparente para nenhum deles. Não há evidências desse plano. Isso nem faz sentido intuitivo. As motivações de todos são obscuras ou insanas, mas ainda acredito nisso por ser muito inteligente. Antes de discutirmos as teorias da conspiração, isso é exatamente o que define a arte de uma teoria da conspiração. Ela pega algo que está acontecendo e faz você se perguntar 1 milhão de coisas sobre o que isso pode ser, como isso poderia ter acontecido e o que realmente está acontecendo, quando, na verdade, os fatos meio que já te contam a verdade. Um cara invadiu, tem imagens em vídeo, sabemos o suficiente sobre ele. Ele escreveu um manifesto. Sabemos que ele amava Kamala e odiava Trump. Ok, então ele tentou eliminar ele. É isso. É aí que os fatos deveriam terminar. E claro, se você é do FBI, deveria investigar mais a fundo. Mas ao mesmo tempo, olha como essas pessoas são burras. Ok, antes que todos os malucos das tendências do Google surtassem. Aqui está Cole Thomas Allen, em alta na última semana na Suíça, Taiwan, China, República Centro-Africana, Etiópia, Gibraltar, Moldávia, Coreia do Sul e Tanzânia. Assustador. Então você pode ver que houve um aumento de pessoas pesquisando sobre esse cara alguns dias atrás. Isso é verdade? Não é verdade? Isso foi fabricado? Isso é IA? Não tem como saber. Mas isso é algo que as pessoas ficam uau, tão assustador, tão legal. Tenho que dizer, se você quiser viralizar na internet, pode inventar algum dado estranho e postar. Esse é um dos problemas da IA. Não digo que foi inventado, talvez seja verdade. Pode haver outro Cole Allen que fez algo estranho.
Não sei e não me importo, pois isso não tem relação com o que está acontecendo. Aqui temos até mesmo Evan Kilgore, que é obcecado por Candace Owens. Então, quero dizer, é isso que dá para saber, mas chega do que ele pensa. Segundo o LinkedIn de Cole Thomas Allen, ele estagiou na NASA em 2014. Nesse ano, a NASA publicou um artigo com Henry Martinez entre os autores. Um usuário do X, chamado Henry Martinez, em 2023, fez apenas uma única postagem em 21 de dezembro de 2023. A postagem simplesmente dizia Cole Allen. Então, isso deve ser prova suficiente do fato de que ele é um espião da NASA, e é por isso que ele assassinou Trump. Quero dizer, óbvio, porque eu mesma não pensei nisso. Isso faz tanto sentido, 3,4 milhões de visualizações nisso, tá? 3,4 milhões de visualizações nesse post idiota. Tá bom. Agora, claro, com todas essas teorias da conspiração estranhas, as pessoas estão realmente indo atrás do Trump e alegando que o manifesto tem algo a ver com ele. E isso é muito irritante. Esse artigo da 60 Minutes me irritou muito, não vou mentir. Talvez analisemos isso depois, pois acho que merece um vídeo próprio, se chegarmos lá. Mas a mídia teve um papel enorme nisso. Precisamos questionar quem é o responsável. Este vídeo é de Cole Allen, que criou um protótipo de freio de emergência para cadeira de rodas. Os freios das cadeiras de rodas travam as rodas, mas não fixam a cadeira no chão de fato. Essa é a ideia. Certo, então esse é ele. Não precisamos ver muita coisa sobre ele. Mas eu quero falar sobre a mídia por um instante, porque esses vídeos têm viralizado muito, onde os jornalistas na Casa Branca têm pegado garrafas, certo? Literalmente roubando desse evento. Eu não sei quem é essa jornalista, mas ela está prestes a ser demitida. Ela está prestes a ser demitida. E isso só te faz lembrar da integridade dos profissionais da mídia que estavam lá. Agora, há outro debate rolando. Tipo, quem é realmente responsável por isso? Agora, vamos assistir a esse vídeo por um instante. Donald Trump aparece nos arquivos de Epstein milhares e milhares de vezes. Nesses arquivos, e alegações altamente perturbadoras de Donald Trump estuprando crianças, de Donald Trump ameaçando matar crianças. Isso está vindo de um representante democrata, Ted Lieu. Ele está enfrentando pedidos para renunciar ou ser removido depois de caluniar o presidente Trump por abuso sexual de menores, mas isso foi tratado pelo W. Ok, precisamos falar sobre a retórica que está circulando aqui, certo? Temos que falar sobre a retórica que levou a esses eventos, porque algo aqui não está certo. Sabe de uma coisa? Vamos sim assistir ao vídeo da pessoa que entrevistou Trump, essa mulher que entrevistou Trump logo após o evento acontecer. Vamos ver. Fazer referência a um suposto manifesto é algo impressionante de se ler, senhor presidente. Ele parece mencionar um motivo nele. Ele escreve esta citação: funcionários do governo, eles são alvos. E ele também escreveu isto: não estou mais disposta a permitir que um pedófilo, estuprador e traidor manche minhas mãos com seus crimes. Qual é a sua reação? Bem, eu estava esperando você ler isso porque eu sabia que você iria, porque vocês são pessoas horríveis, pessoas horríveis. Sim, ele escreveu isso. Não sou estuprador, não estuprei ninguém. Ah, você não é pedófilo. Você acha que ele estava se referindo a você? Com licença. Eu não sou pedófilo. Você leu essa porcaria de alguém doente. Eu fui associado a coisas que não têm nada a ver comigo. Fui totalmente inocentado. Seus amigos do outro lado do tabuleiro é que estavam envolvidos com, digamos, Epstein ou outras coisas. Pensei comigo, vou dar essa entrevista e eles provavelmente já liam o manifesto. Sabe, ele é uma pessoa doente, mas você deveria se envergonhar de ler isso porque eu não sou nenhuma dessas coisas. Eles nunca chamaram de manifesto. Impressionante, né? Eles não aprendem. Esse pessoal da mídia está lá logo depois desse evento. Claro, precisam perguntar para ele. Estou rolando aqui, por isso não olho para a câmera. Desculpe, eles precisam perguntar isso para ele. Claro, faz sentido. Quem não iria querer perguntar isso para ele? Mas, ao mesmo tempo, em vez de perceberem o erro e dizerem: uau, nós participamos de um evento onde atiraram em alguém. E isso é algo terrível. E já está mais do que na hora de a gente se organizar e começar a não espalhar só discursos de ódio o tempo todo. Eles dão uma entrevista no dia seguinte, ou naquela noite, ou seja lá quando for.
e eles pressionam esse escritor. É você? Você, pedófilo? Você é esse cara. Meio que faz sentido. Simplesmente, meio que faz sentido. Foi isso mesmo que aconteceu. É uma loucura, e eles têm responsabilidade nisso. Esse tipo de ação, a cobertura da mídia continua empurrando e empurrando e empurrando e empurrando e empurrando e empurrando essa ideia de que Trump é a pior pessoa do mundo, que essa administração é a pior pessoa do mundo, que os republicanos são a pior pessoa do mundo. E é por isso que continuamos vendo cada vez mais violência como se fosse um comportamento totalmente normalizado, quando não é. Simplesmente não é. Goste ou não, ele foi eleito democraticamente. Não precisa gostar disso. Você pode não gostar das políticas dele, mas não tem o direito de tentar matá-lo por discordar. Como Konstantin Kisin e Elon Musk disseram, e concordo, chamar oponentes políticos de nazistas faz pessoas malucas quererem matá-los. Quem poderia prever? E então, Elon Musk disse: se eles estão dispostos a morrer para assassinar, imagine o que farão se conseguirem poder político. E eu acho que, sobre isso, resumimos a história porque essa história, o fato de que a grande mídia mal cobriu ou realmente não falou sobre isso da maneira que deveria. O fato de que aconteceu em um evento de mídia. No dia seguinte, jornalistas tentam usar isso para ganhar destaque, mas não aprendem e seguem promovendo a ideologia de ódio, sem perceber que é preciso agir. Os jornalistas estão se aproveitando desse evento sem nenhum escrúpulo e fazendo perguntas horríveis para Trump, além de um manifesto que foi escrito e que é claramente tão amargo. A vida desse homem acabou. Kurpul, ele se foi. E não é que ele morreu, mas ele sumiu do mundo. Agora ele vai estar na prisão. Embora alguma brilhante grande empresa de mídia, seja o New York Times ou qualquer outra, para dar a ele um contrato para escrever um livro, assim eles podem transformá-lo na nova celebridade e fazer uma petição para conseguir o perdão dele. Seja lá o que eles inventarem, porque é isso que eles costumam fazer. Precisamos que essa retórica pare de algum modo. Isso só precisa acabar. Essa situação em que a mídia pode manipular as pessoas e fazê-las pensar que as coisas que estão acontecendo são tão ruins, mesmo quando não tem fundamento, mesmo quando tem. A mídia tem responsabilidade conosco, mas age como se não tivesse. Eles agem como se a única coisa que quisessem fosse conseguir mais audiência, ganhar dinheiro, o que é verdade, mas fingem ter integridade. E esse é o verdadeiro problema. Porque, no fim, as teorias da conspiração dominam a internet. Israel fez isso. A segurança mentiu. Houve muita falta. A segurança era frouxa e eles entraram, provavelmente de propósito. Então foi a Casa Branca. Tudo isso, esse falatório absurdo, está aí para te distrair do fato muito simples de que pessoas estão sendo doutrinadas todos os dias para a violência. Isso é o que acontece se a violência continuar. Obrigada pela atenção ao assunto.